Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gleide Inês. E hoje a gente vai continuar o nosso vestido. Gente, vídeo passado eu comecei com vocês aqui no canal a fazer o vestido, né? Calor, insuportável. Choveu pra caramba de ontem pra hoje, mas hoje tá assim, ó. Estamos nesse nível aqui, suando bicas. Bom, mas vamos deixar de conversa fiada e vamos lá. Eu vi que vocês gostaram bastante, mostrei a opção de ponto e eu tô trabalhando exatamente nesse ponto. Eu não lembro se no outro vídeo, quando eu fiz com vocês, eu falei que ia mostrar como aumenta, mas eu acredito que vou falar como é que aumenta, tá? Pra manter, eu já fiz uma carreira aqui e a gente vai trabalhar juntas, continuando o vestido. Perguntas que não querem calar, que muita gente me fez sobre fio. Inclusive, chegou a pergunta em espanhol. Em espanhol, você me perguntou qual fio que eu sugeria. Clea ou Anne? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta em português e em português também em espanhol. A escolha do fio depende sempre de como você quer que a peça fique. Eu quero uma peça mais sofisticada, eu quero uma peça para o evento mais formal, alguma coisa do tipo. Eu vou usar sim um fio mais sofisticado, um fio mais elegante. Mas eu quero um vestido mais simples, mais básico, eu vou usar um fio um pouco menos sofisticado. Fios de algodão, pelo menos aqui onde eu moro, as pessoas não têm o hábito de usar ele para roupas de festa, para looks desse estilo. Já os fios de polipropileno, fios de seda, poliamida, que estão começando a chegar aqui, eles são um pouco mais bem aceitos. Para eventos sofisticados, para festas, para um monte de coisa. Se você olha para mim, você olha para mim, eu vou olhar para a câmera, tá? Então a escolha do fio depende de cada um. Eu particularmente prefiro trabalhar com aquele fio que combine mais com a ocasião, combine mais com o evento. É uma festa à noite, é um evento mais sofisticado, eu vou optar por um fio mais sofisticado, tá? Com relação também à espessura do fio, é uma espessura diferente, tá? Quanto mais grosso o fio, mais rústica a peça. Quanto mais fino o fio, mais delicado a peça. Isso se aplica também ao encanto e ao encanto slim, que são dois fios a círculo? Sim, isso também se aplica ao encanto e ao encanto slim. Vale muito a pena você falar a respeito desse assunto, que o encanto e o encanto slim são dois fios que você tem com espessuras diferentes. O encanto slim ele ainda consegue ser um pouquinho mais grosso do que a Anne, então ele também vai apresentar uma certa dificuldade na hora de você trabalhar justamente por conta disso. Ele vai render a peça elegante, sofisticada, tudo como a gente sonha, porém não com um acabamento tão delicado como se você trabalhar com um fio de 151 tex, como por exemplo com o cordonê ou com a própria lisa na versão mais fina, tá? Então tem esse pequeno detalhe aí também. Não fiz fora essas informações, o restante é uma escolha de cada e gosto de cada um. Eu não posso dizer qual que é a minha preferida e qual que eu indico. Depende sempre daquilo que você tem em mente. Agora deixa eu fazer essa explicação em espanhol. Bueno, muita gente me ha preguntado cómo lo hice el hilo que más me gusta trabajar para este proyecto. Bueno, para este proyecto y para todos los otros que los he enseñado acá, les digo que para elegir el mejor hilo que te vas a trabajar, les digo que elija el hilo que más te guste, que se quede con la imagen mejor de tu trabajo. Si es para una fiesta a la noche, para una boda, para una fiesta de cumpleaños o lo que sea, que sea un poco más sofisticado, elegante, que sea una fiesta más rica, con más cosas, les digo que elija un hilo mejor, más delgado, más delicado. Tanto el hilo Annie como Clea Miu son hilos de algodón, 100% algodón. Acá donde vivo la gente no utiliza estos hilos para prendas de fiesta. ¿Sí? Para las tiendas de fiesta utilizamos hilos que sean de poliamida, de polipropileno, de seda, hilos más sofisticados. ¿Sí? Y son estos hilos que vamos a trabajar para prendas diferentes. En este caso, elige lo que más le gusta. El grosor de hilos también se cambia de 151 para 295 tex. Entonces, la cualidad, el grosor de hilo también se pone diferencia. Entonces, elija el hilo que más te gusta, que se quede mejor para la imagen que quieres que tenga tu prenda e eu trabalho com ela, ok? Bom, já falei que você escolhe o fio que fica melhor para sua peça. É uma escolha individual de cada pessoa. Vamos lá continuar o nosso vestido? Vem comigo. Gente, o dia foi muito quente, eu não parei um segundo. Assistindo ainda foi começar às 2 horas da tarde hoje. Mas vamos lá, né? Graças a Deus que estão se aprumando aí. E é isso. Vamos fazer crochê. Deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações e vem comigo. Bom, vamos aqui, ó. O vestido tá aqui no ponto quando eu fiz as diminuições, tá vendo? Então, as diminuições aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço os aumentos. Veja o meu trabalho, tô trabalhando ida e volta, correntinha aqui. Baixa aqui, vai ficar mais fácil, correntinha. 1, correntinha, 2, correntinha, 3. Faço essa correntinha de separação, ponto baixo aqui. Correntinha pra cá e vamos embora. Precisa aumentar. Bom, para aumentar é bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para manter.
tá joia? Pra manter também é simples pra caramba. Não tem muito segredo, não. Agora aqui eu cheguei no ponto, ó. Aqui a lógica seria fazer os 3, né? Então, eu vou fazer um ponto alto aqui. Correntinha, vou fazer o ponto baixo daqui do centro, onde tinha um ponto alto, ó, tá vendo? Vou fazer mais uma correntinha, ponto alto daqui. E aqui eu faço ponto baixo. Agora eu simplesmente trabalho assim o restante da minha peça. Os pontos onde eu tenho 3 eu ponho 3, onde eu tenho 1 eu tenho 1 e vou embora. Para aumentar, o aumento vai ser também gradativo. Ai, Aglaé, mas eu vou fazer para um tamanho que só com 3 pontos assim não dá certo. Vou ter que aumentar. Então a gente aumenta para 5. E todos os aumentos e diminuições serão por essa linha que a gente começou. Tá joia? Vou dar um pausezinho aqui até chegar com isso aqui no quadrado, no ponto e aumentar e volto com vocês. São mais umas 2 ou 3, 2 carreiras no máximo aqui pra gente chegar. Vamos aqui, ó. Eu fiz alguns ajustes, né? E aí agora eu preciso fazer os aumentos. Ela tá exatamente no meio da cintura. Vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Mesmo processo. Correntinha para subir. Ponto baixo aqui da base, né? Vou lá, correntinha para separar. E agora eu vou trabalhar toda a minha volta, mantendo os 3 pontos do jeito que a gente tinha feito antes. Ah, se eu aumentar tudo de uma vez, vai dar diferença? Não vejo diferença que dê uma diferença gritante. Oh, meu Deus, vai dar errado. Não, você simplesmente vai respeitar. Onde você tem ponto baixo, você vai fazer essa escama de 3 pontos, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui. Onde você tem o ponto alto, você faz o ponto baixo. E aí, ao passo que você for fazendo carreira por carreira, ele vai ganhando novamente a largura. Mas aí ele não chegou na largura do quadril, precisa aumentar e tal. Como é que faz? Simples. Bem simples. Aí a gente vai fazer os aumentos pontuais novamente, tá? Isso vai funcionar bem para qualquer tamanho? Sim, a pergunta que não quer calar. Essas peças que você ensina aqui, você está explicando para todos os tamanhos? Sim, para todos os tamanhos. Eu já faço em miniatura para conseguir fazer para todos os tamanhos sem dor de cabeça. Joia? Tô fazendo a volta inteira aqui. Meus aumentos, eu perdi um pouquinho o controle dos aumentos, né? Mas das diminuições aí, desculpa, mas agora eu vou só manter aqui. Como a minha peça, o quadril dela é da minha manequim, é mais ou menos a mesma largura do busto, então eu não vou ter muita diferença. E também eu já deixei uma leve, ela deixa um pouquinho mais solto, para facilitar a minha vida. Eu posso deixar esse vestido na altura do quadril curto, sem a fenda? Pode, tá? Foi uma pergunta que chegou. Pode sim. Aglaé, esse ponto ele fica perfeito para esse vestido. E se eu quiser usar esse ponto numa outra peça, numa blusa, numa saia, ou sei lá, numa camisa, em algum outro modelo, posso? Pode, não tem problema algum. Os pontos que eu ensino aqui são sugestões. Assim como se você quiser também utilizar outro ponto para fazer o vestido, você pode fazer também, tá? Agora aqui, ó. Tô terminando a carreira. Próxima correntinha eu volto. Com a próxima carreirinha a gente já vem aqui. Vai manter novamente, tá? Até chegar na medida que eu preciso. Virei, ó. Aqui eu já dei uma leve alargada. Aí você vai lembrar onde foi que de diminuição, ó. Aqui é só manter. Agora aqui a gente já vai manter. Onde tinha ponto baixo a gente já faz. Essa carreira aqui, se eu não tô enganado, já é a carreira que vai partir para a largura no vestido, tá bom, ó? Você vai notar aqui, ó. Quando a gente fizer aqui, ó. Quando vier com outra carreira, você já vai, ó. Já dá uma leve alargadinha, tá vendo, ó? Quando eu colocar assim, ó. Quando encontrar as duas pontinhas aqui atrás, ó. Viu onde acenturou? Viu quando ele fez essa leve acenturada? Aqui já vai largar. Então, vou fazer mais algumas carreiras aqui, só mantendo. Não chegou na medida que eu precisava, precisa aumentar mais? Aonde, na linha reta onde você diminuiu, você aumenta. Tenho 3, eu passo a fazer 5. Não coloca 5 na volta toda, porque senão você vai dar vai alargar toda a volta. E isso vai fazer parecer, em vez de você ter dado a largura, a leve largada, largar o tanto necessário, vai parecer que fica parecendo um flanzido, entendeu? Então não é, a ideia do vestido é ser justo, então tem que ter esses pequenos cuidados. Aglaé, fala. Eu posso fazer o corpo do vestido com esse ponto mais fechado e da fenda quando ela abre para fazer aquela parte do ponto mais largo para baixo. Tem a fenda ali que é meio sereia. Ali embaixo eu posso fazer com um ponto mais rendado, com o laceu, com o leque? Pode. Eu particularmente faria, mesmo ele com um ponto mais rendado, que ficaria mais fácil de aplicar as flores. Mas aí é da escolha de cada um, tá já? Então vamos dar um pausezinho aqui rapidinho enquanto eu deixo na largura do quadril. E já vou trabalhar em tubular. Chegou na largura do quadril, a gente para de trabalhar aberto e começa a trabalhar em tubular. É só fechar com o bando baixo no meio das costas e sair do bonde. Vai ter uma coisa.
E vamos continuando, ó. Aqui tá na largura do quadril. Eu vou fechar e vamos trabalhar em tubular. Como aqui eu tenho pontos do mesmo jeito dos dois lados, né? Então aqui é o seguinte, ó. Para facilitar a minha vida, fechar aqui, ponto baixíssimo do lado de cá. Agora é simples, trabalhamos em tubular. Correntinha para subir, ponto baixo aqui, e agora é só fazer o ponto até acertar o comprimento desejado. Pode ser com a fenda, pode não ter a fenda, pode ser curto, pode ser médio, longo, mas eu só aconselho que se você for colocar aquele detalhe do ponto rendado, deixe passar um pouquinho, sabe? Por exemplo, vou cobrir o bumbum pelo menos, deixar na altura da saia mini, tá? Da saia mini para baixo, nada de trabalhar ele antes da saia mini, tá? Muito alto o ponto rendado, a gente só vai dar largura no ponto basicamente depois que tiver feita a parte da chegada depois da fenda, né? Então, a fenda geralmente fica na altura de uma saia mini. Você mede a altura que você quer que fique a sua fenda e segue o trabalho conforme o desejado, tá bom? Eu vou trabalhar o meu ponto aqui até o ponto da altura da fazinha e de volta na fenda é o mesmo jeito que a gente vem trabalhando, você só marca o lugar certo dela e segue o trabalho para baixo. Eu vou pausar o vídeo, gente, porque eu precisava fazer esse vídeo hoje assim, porque não deu tempo de gravar mais cedo. Tive um monte de coisa para fazer e não deu tempo de gravar ele mais cedo aqui para vocês, tá? Olha como peguei aumentou tanto. Vamos lá, vamos fechar de novo, né? Mirar de novo, veja de novo. Não sei como foi que ele aumentou tanto tão rápido. Pronto, tá aqui, ó. Vamos fechar novamente, tá? Errei ali, vi agora que ficar daquele jeito. Vou vir aqui na outra extremidade. Ponto baixo. Pra fechar a volta. Cuidado pra não deixar só no alcinho de ponto, como tá aqui. Fechei. Correntinha pra subir, que é ponto baixo, ó. Correntinha e vamos trabalhar o ponto na volta inteira. Chegou no ponto que você precisa, segue o bonde. Não foi? Volta um pouquinho, trabalha mais. Você pode fazer o mesmo depois de ter fechado? Eu aconselho que não, deixa essa parte aqui onde você fechou, mais ou menos na altura do quadril, tá bom? E para fechar as costas, você fecha com botão, fecha com colchete, fecha o espartilho, como você preferir, tá joia? Bom, vou trabalhar o meu aqui até o ponto que eu quero. Colocando assim, vocês vão conseguir, todo mundo consegue notar. Coloquei aqui, ó. Tá vendo acenturado? Bem justinho ali atrás, ó. Viu quando acenturou e viu aqui onde ela largou? Ali em cima tá mais largo, acenturado, larguinho. Então, o segredo é justamente no ponto você fazer o aumento e a diminuição. Se você diminuir na volta inteira, você tem problema. Se você aumenta na volta inteira, também vai dar problema. Esse é o segredo para uma cintura perfeita. Agora é só trabalhar. No caso, eu quero a minha fenda nesse ponto. Eu dobro a minha peça ao meio, certo? E aí eu dobro mais uma vez, aí encontrei o meio da frente. Aqui eu já sei onde é o lateral. Dobro ao meio mais uma vez. E aqui nesse ponto vai ser o lugar da minha fenda. Essa fenda que eu coloquei, ela é opcional. Você coloca se quiser, se não quiser não precisa pôr. Mas eu aconselho que se você quiser colocar a fenda vai ficar muito bonito. Esse ponto nem é muito aberto, nem é muito fechado e vai ficar legal. E se você quiser, para fazer essa mais ampla, põe um ponto um pouco mais rendado. Mas toma cuidado, porque como as flores vão ser 3D, vão ser aplicadas, pode ser que ao passo que você for colocando essas flores, elas deformem um pouco o vestido. Então, muito pesado, muito fio muito grosso para fazer as flores, pode danificar a peça. O fio muito fino também pode danificar. Então, cuidado na hora de você fazer. Também tenha cuidado com o ponto escolhido para colocar na parte, tá? Aquela parte mais de baixo onde vai fazer. Vou descer a fenda aqui até uma certa altura, começar a fenda. Até mais ou menos na altura do joelho, a gente começa a trabalhar a ida e volta, dando mais largura na saia. Pra criar aquela cauda, aquela versão mais sereia, né? Então, na hora de você fazer aquela parte lá onde ela fica mais sereia, que a gente pode trocar por um ponto mais rendado, como eu falei, cuidado na escolha do ponto também, porque a escolha desse ponto pode afetar. Porque a escolha desse ponto ele pode deixar muito aberto, muito diferente, ele pode ficar muito aberto e o crochê pode deformar quando você aplicar as flores, porque as flores vão ficar bem pesadas, tá? Eu vou dar um pausezinho aqui na gravação de hoje. Amanhã eu volto com vocês pra gente trabalhar esse outro ponto do decote, que é terminar. Agora, na tua miniatura você vai colocar as flores? Não vou colocar flores na minha miniatura. Poderia colocar? Poderia, mas eu não vou colocar. E vem aquela velha história. As flores tanto podem ser naturais de crochê, como você pode colocar flores de outros materiais. A escolha vai ser sua, tá bom? Nosso muito obrigado pelo carinho, atenção e companhia. Desculpa se o vídeo não saiu como você gostaria que fosse, mas eu precisava fazer todas essas explicações que eu dei hoje aqui pra gente continuar.